Abra sua Bíblia aí, em nome de Jesus, em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, do versículo 27 ao 36. O título da nossa palavra hoje será Perdão é Saúde. Você quer ter saúde? Você quer ter longevidade de vida? Você precisa aprender a perdoar em Cristo Jesus. Lucas 6, 27. A palavra de Deus nos diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Dá tudo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se amai os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Nada melhor do que começar o ano falando sobre esse tema, esse assunto, perdão. Curva a sua cabeça, vamos orar? Pai de toda graça, de toda misericórdia, estamos aqui nessa noite diante da Tua santa e excelsa palavra. Ainda que não compreendemos, ainda que achemos impossível fazer o que Seu amado Filho nos orienta aqui, sabemos que aquilo que é impossível aos homens, impossível a nós, é totalmente possível em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor fale conosco e trabalhe em cada coração amargurado, livrando cada uma dessas pessoas aqui dessa prisão perpétua da falta de perdão. Toda obra contrária à Tua palavra, nós também expulsamos em nome de Jesus. Amém. A pergunta que levanto aqui nessa noite, logo de cara, é a seguinte: qual o tipo de ser humano que por si tem capacidade de fazer isso aqui que Jesus está dizendo? Me fala aí. Quem que pode obedecer essa palavra do Senhor aqui? Você diz, ninguém. Não, tem um povo. Tem um povo que consegue. Quem que é esse povo? Quem? O nascido de novo, o cristão, o crente. Estou falando de crente genuíno, estou falando de cristão nascido de novo, cristão regenerado pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu não estou falando de cristão esquenta-banco, eu não estou falando de cristão domingueiro, eu estou falando de cristão que foi transformado por Deus. A primeira coisa que precisamos entender aqui nessa palavra de Jesus é a quem ele está falando. Como é que o texto começa? Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Você ouve a voz de Deus? Você ouve a palavra de Deus? Você e eu somos sensíveis ao falar do Espírito Santo nas nossas vidas? Porque Jesus está dizendo aqui,
Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Quem são os que ouvem Jesus? Ele está falando aqui aos discípulos. Quem são os que ouvem Jesus, a palavra de Deus, e querem praticá-la? Os cristãos. E qualquer pessoa que esteja ouvindo hoje, e pela graça de Deus, possa ser feito um cristão em Cristo Jesus. Porque você não se torna cristão, você precisa ser feito cristão pela graça e pela misericórdia de Deus. Você lembra daquele texto de João 6,47? Quando Jesus diz assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso que vós não me ouvis, porque vós não sois de Deus. Pensa numa chapuletada no pé da orelha. Essa palavra aqui de Jesus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve. E aí ele diz, por isso que vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Ou seja, para que eu ouça Deus, eu preciso ser filho dele. Mas pastor, todo mundo que nasce nesse mundo não é filho de Deus? Não. Nós nascemos nesse mundo como criaturas divinas. Deus nos criou para que você se torne filho de Deus, para que eu me torne não, eu já sou filho de Deus. Eu precisei nascer de novo. Eu precisei conhecer a graça, eu precisei conhecer a regeneração em Cristo Jesus. Então, só o Filho de Deus. Então, não se engane. Não se engane. A pergunta que eu faço para você, logo de início, que essa palavra aqui, ela é bem pesada. Porque o que Jesus está dizendo aqui é pesado. Então, a pergunta que eu faço para você, você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Volto a dizer, eu não estou perguntando se você é membro de igreja, eu não estou perguntando se você já foi batizado, eu não estou perguntando se você conhece teologia, se você já leu a Bíblia 1, 2, 3, 50 vezes. Eu estou perguntando se você já passou por uma regeneração, por uma troca de coração em Cristo Jesus. O que é novo nascimento? É uma obra sobrenatural e divina de Deus em Cristo, tirar de dentro de você, tirar de dentro de mim, tirar de dentro de nós o nosso coração de pedra, o nosso velho homem, a nossa natureza egoísta e colocar dentro de nós a vida de Cristo. Aonde que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Lá na cruz, há 2000 e tantos anos atrás. Quando Cristo morreu lá na cruz, ele morreu para matar você e para me matar. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando eu conheço a verdade, Jesus, ele foi claro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, eu preciso conhecer e saber e crer que essa pessoa, quando morreu na cruz, atraiu o meu eu, o meu velho homem, a minha natureza carnal, a minha natureza adâmica, no corpo santo dele. Eu estou crucificado com Cristo, disse Paulo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Jesus está dizendo aí, digo-vos a vós outros que me ouvis. Então, para que nós ouçamos a voz de Deus, nós precisamos ser filhos dele. E para você ser filho, você precisa olhar para a cruz e crer na obra que foi feita lá no seu favor e ao meu favor. Pela manhã o Marquinho, ele trouxe um prumo e trouxe um nível. E eu fiquei feliz que ele colocou o prumo aqui no púlpito, e ele está no prumo, e ele colocou o nível aqui, que ele falou de santidade, e o púlpito está no nível também. Eu gostei dessa palavra dele aqui pela manhã,
E nós só podemos perdoar se nós estivermos no prumo e no nível em Cristo Jesus. Então, o que é para o cristão fazer? Jesus diz aí: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem. Eu estou falando que isso é uma palavra pesada. Você tem um inimigo? O cristão, ele pode ter inimigo? Aliás, Jesus, ele disse assim: ai de vós quando todos vos louvarem. Jesus disse: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Agora, o cristão, por causa da vida de Cristo, ele vai ter os inimigos. Mas ele está dizendo aqui: amai os vossos inimigos. Você tem um inimigo, uma pessoa que não gosta de você? Qual é a exortação da palavra de Deus para você fazer com essa pessoa? Amá-la. Fazei bem aos que vos odeiam. Você conhece uma pessoa que não gosta de você, que odeia você? Eu tenho dito assim: o que você vai fazer? Você vai lá no mercado, vai comprar farinha, vai comprar fermento, vai comprar ovo, vai comprar chocolate, e você vai fazer o melhor bolo que você já fez na sua vida. Vai fazer, vai deixar gelando. No outro dia, que ele estiver prontinho, você vai levar para aquela pessoa. É verdade que provavelmente ela não vai comer. E também não é para colocar chumbinho, arsênio. Você viu lá o pessoal que morreu lá. E você vai fazer isso para essa pessoa. Mas, pastor, isso aí é difícil. Não, não é difícil, não. É impossível. Por isso que eu preciso da vida de Cristo. Jesus, depois de ter sido surrado, zombado, escarnecido, você lembra 7 palavras lá da cruz? Uma delas qual que é? Pai, perdoa-lhes. Não, irmãos. Ele diz assim: Pai, manda fogo, enxofre e queima esses filhos de uma égua, tudo aqui agora. Eu quero ver esse povo gritando de dor, eu quero ver os ossos deles expostos como estão o meu. Queima esse povo. Foi isso que ele fez? O único que pode fazer isso aqui, e pode fazer isso aqui, é Cristo. E quando ele vem habitar em você e em mim, ele pode nos capacitar a fazer isso. É pesado? É pesado. Orai pelo que vos caluniam. O que te bater numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a capa, deixa levar a túnica. Dá o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Qual que é a suma de tudo isso aqui que Jesus está querendo dizer aqui? Não, você e eu não podemos guardar no nosso coração raiva, ódio, ressentimento. Por quê? É isso que nós vamos ver hoje. Por que que eu não posso guardar ódio, raiva e ressentimento no meu coração? Então vamos lá, mais um texto. Efésios 4:32. O que eu preciso fazer para não guardar ódio em meu coração? Preciso perdoar as pessoas. Deixa eu dizer uma coisinha aqui. Cristão não é otário. Cristão não é trouxa. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Quando a Bíblia fala de perdoar, a Bíblia não fala. Está lá no finalzinho, eu acho que não vão conseguir chegar lá. Deixa eu já falar aqui. Quando a Bíblia fala de perdão, ela não fala que você tem que conviver com a pessoa e amar com ela, e andar com ela. Você precisa perdoar. Se um cara entrar dentro da sua casa, Márcio Frois, um bandido, e ameaçar a tua família,
e você tiver a oportunidade de tomar a arma dele, o que você vai fazer? Vou proteger minha família. Vai proteger a família. A não ser que o senhor diga, stop. Quando a minha primeira filha nasceu, ela era bebezinha, eu estava parado, não sei se é ironia do destino, em frente da casa do delegado de Londrina, cliente amigo meu, José Arnaldo Peron, lendo a Bíblia. E meu pai sempre falou para mim, e fica a dica aqui para vocês, não, os namorados aqui, não fiquem parados dentro de carro, em rua. Não fiquem. Isso é chamaria de ladrão. Eu sabia disso. E sempre que eu ficava ali esperando a minha esposa descer do estudo, eu ficava lendo a Bíblia e olhando. Se eu visse um cara meio esquisito assim, vindo para o meu lado, você mesmo lê. Deixa eu ler de lá o dólar aqui à toa, eu lê. Se eu visse o lê ali, aquela careca ali, aquela barbinha ali, meia coisa, eu dava partida e vazava. Porque eu olhava a aparência, às vezes a gente olha para a aparência. Mas eu fiquei tão frustrado que foi 2 caras moço, uns caras bem vestidos, com bolsa. Eu nunca diria isso aqui é bandido. E era 2 ladrão. E eles abriram o carro, tacaram o revólver, e era de verdade, eu senti o peso, a cano gelado. Fizeram ir para o banco traseiro, me levaram para Cambé, no meio do mato, um breu. O que o cara vai conversar comigo, quer comigo no meio do mato, num breu? Eu assistia muito Camargo, Desovar. Falei, vou morrer. E a minha filha pequena, minha mulher me esperando, e nós vamos ver aqui, da adrenalina e noradrenalina. Adrenalina é uma bênção na hora certa. Naquele momento que eles pararam, eles disseram, vão me matar. Na hora, aquela tensão, a minha suprarrenal deu 2 bombas de adrenalina, e quando a adrenalina vem, você fica numa força, você fica num poder. Eu dizia assim, se eu desse um soco na cabeça de um bandido daquele, eu arrancava ela no soco. E eu falei, eu vou morrer, mas vou morrer lutando. Já estava tudo planejado. Eu tomo uma arma desse, dou um tiro no outro. Eu tinha 20 e poucos anos, era neófito na fé ainda, e já estava tudo certo. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Mas quando eu fui para ir para o Espírito Santo de Deus mandou no meu coração, não resistais ao homem perverso. Aquele que te feriu uma face, dê a outra. Eu, na minha ironia, ainda disse para Deus assim, então se ele der um tiro, eu mando ele dar outro? Falei isso para Deus. Eu tinha certeza que eu ia levar um tiro. Mas quando aconteceu isso, a adrenalina desapareceu, o ataque cardíaco desapareceu e uma paz que eu não sei explicar invadiu meu coração. E eu não reagi, eu ia reagir naquela noite. E a Bíblia manda você reagir para proteger a sua família. Uma vez uma parente nossa ligou com o filho, o sobrinho dela é policial, e ele tinha matado um bandido, e falou, agora ele não vai para o céu, porque ele assassinou uma pessoa, a Bíblia diz que os assassinos... Eu disse, olha, ele não vai para o céu porque ele assassinou, não. Ele não vai para o céu, não é por causa do assassinato, ele não vai para o céu, se ele não for é porque ele precisa nascer de novo, não é por causa do assassinato, não. Ele está numa função, ele está trabalhando. E eu estou aqui hoje para contar a história. Eu até lembro quando o bandido veio, ele mandou encostar no teto do meu prêmio, CGC 8136, a placa dele, pretão. Ele mandou encostar as 2 mãos no teto e deu 3 passos para trás. Eu ainda pensei assim, deve ser para não espirrar sangue nele. Olha o pensamento da gente. E ele ficou uns 30, 40 segundos com aquela pistola apontada para a minha cabeça. Eu de coice, olho fechado e outro esperando. Tenso, esperando a bala vir, e daqui a pouco eu vi ele fazendo assim com a mão, já sei, vamos botar ele no porta-mala, e eu fui para o porta-mala e estou aqui contando a história hoje. Mas isso foi o Espírito Santo, eu ia brigar, eu ia não sei o que ia acontecer lá. Provavelmente 2 pessoas armadas, porque um já tinha guardado a arma, provavelmente ia acontecer alguma coisa, ou eu não sei. Agora, o que diz aí Efésios 4:32? Antes, sede um para com os outros benignos,
compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos ler juntos? Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Presta atenção. Qual que é o calibre que eu preciso perdoar as pessoas? O mesmo calibre que Deus me perdoou em Cristo. Como é que Deus me perdoou em Cristo? 100%. Totalmente. Ah, mas eu guardo ressentimento, eu guardo ódio. Então, você vai ver o que o ódio vai fazer com você. Volta um pouquinho, olha o versículo 31. Quando Paulo diz, longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e assim como toda malícia. Olha que coisa interessante, dessas 6 coisas que a Bíblia fala aqui, 4 delas estão ligadas à ira e ao ódio. Eu fui pesquisar isso hoje na língua grega. Essa palavra amargura na língua grega, piquíria, significa tristeza amarga, ódio. A palavra cólera na língua grega significa tumos. Esse tumos é aquela raiva, a fúria, aquela raiva que ferve, abrasa o ardor. Mais uma palavra, ira, orge, raiva, mau humor, agitação da alma, qualquer emoção violenta. E gritaria. Você sabe o que é gritaria? Sabe? Precisa falar da língua grega? Não precisa, né? Uma vez estava 2 crianças brigando dentro de casa, numa gritaeira uma com a outra, e o pai e a mãe vieram correndo. Que isso? Vocês estão brigando? Para com isso, deixa Dilson. Não, pai, não, mãe, não estamos brigando, não. Nós estamos brincando de papai e mamãe. Você sabe o que é gritaria, né? Mas aí ele diz assim, e blasfêmias, e assim como toda sorte de amargura. Agora, isso aqui é para estar onde? Longe de vós. Longe de vós. Isso aqui tem que estar longe da vida do cristão. Mais um texto, Colossenses 3,13. Pouquinho para frente aí de Efésios, Colossenses 3,13. Aqui eu tenho uma impressão que Paulo, quando ele diz assim, ó, Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e aí eu acho que ele pega o negócio, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Qual que é o calibre do perdão? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Por que será, meus queridos, por que será, meus irmãos, que a palavra de Deus está nos orientando a perdoar? Será que porque Deus ele é um masoquista que quer que nós perdoemos em benefício dele? Ele quer... Qual é a justificativa disso? Você lembra quando Pedro chegou para Jesus e falou assim, mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão que ele peque contra mim? E dá um chute alto, até 7 vezes? E Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, não digo 7, mas 70 vezes 7. E alguns estudiosos dizem que é ao dia a mesma ofensa. Aí eu não sou trouxa, pastor. Aí eu não tenho sangue de barata. Não é ser trouxa, não é sangue de barata. É ter a vida ressurreta, o poder da vida ressurreta fluindo dentro de você e de mim. Simples assim. Então, quando Pedro chega com a continha de 7, Jesus coloca 490 vezes.
E agora, o que eu vou fazer? Eu quero dizer para vocês nessa noite o seguinte: Deus nos orienta a perdoar para o nosso próprio benefício. Você faz ideia do que o ódio, o rancor, o ressentimento pode fazer no seu corpo? Você tem ideia disso ou não? O Dr. S.C. Macmillan, ele é um médico. Ele morreu em 2018, 92 anos de idade. Ele escreveu um livro. Os irmãos mais antigos aqui, não vou falar mais velhos, os irmãos mais antigos aqui da comunidade, quando eu descobri esse livro, nenhuma enfermidade. Depois, esse livro foi reescrito pelo filho médico também, A Provisão Divina para a Sua Saúde. Eu fiz umas 40, esse livro não existe, eu fiz umas 40 cópias desse livro e fui dando para as pessoas. Eu tenho uma série de estudos aqui, de muitos anos atrás, sobre as doenças psicossomáticas. Foi um plágio em cima do livro do Dr. Macmillan. Esse Macmillan ele era um médico. E ele impactou os leitores quando ele explora a relação entre a saúde física e os princípios bíblicos, a obediência, o que Deus dizia, o que o povo fazia e o que acontecia, o que a Bíblia diz, o que nós fazemos e as consequências. E no livro dele ele mostra que emoções como ódio afeta a saúde física e mental. Ódio, o ressentimento. Depois nós vamos ver aqui pesquisas que vai mostrar os minutos, quando você passa por um problema e você guarda aquele ressentimento, e de 5 a 10 minutos, e quando a gente fala de perdão, você sabe aonde que você tem que perdoar? É dentro de casa. É verdade que você precisa tomar algumas providências. Volto a dizer, o cristão não é otário. Não, você tem que me perdoar. Tá bom, eu tenho que perdoar, mas eu não preciso conviver com você. Então, presta atenção aqui. Ele mostra que emoções como o ódio afetam a saúde física e mental. Ele apresenta argumentos baseados na ciência médica e na sabedoria bíblica, mostrando que o ódio é prejudicial ao organismo e à alma, mente, emoções e vontade. Aqui estão alguns principais pontos sobre o ódio. O ódio como causa das doenças psicossomáticas. Ele afirma que emoções como o ódio desencadeiam respostas fisiológicas que podem causar doenças, várias doenças, e ele explica: hipertensão, problemas cardíacos, distúrbios gástricos como úlceras, sensação de tensão constante, inflamação crônica. O ódio está associado a níveis elevados de inflamação no corpo, o que pode contribuir para condições como artrite, diabetes e câncer. Eu vi uma pesquisa recente. O câncer e a falta de perdão estão interligados. Eu sempre falo isso para o pessoal. Pega uma batatinha na tua casa, enrola num saco plástico, bota numa gaveta e daqui 2, 3 meses você pega ela, abre e dá uma cheirada dentro dela. O ódio, o ressentimento que nós guardamos no coração, ele vai apodrecendo. O salmista vai dizer que o humor dele se tornou em sequidão de estio e o câncer nos ossos. Ele vai falar lá, mas não vamos pegar o texto aqui não. Altos níveis de cortisol associados ao ódio suprimem o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável à infecção e doença.
O bicho dá um espirro lá em cima na galeria. Alguém dá uma tossida aí. Ah lá. Ele pega a gripe aqui. Porque o sistema imunológico está lá embaixo. Por quê? Porque a pessoa... Tem gente que anda retecido. Você aperta aqui, ó. Ó, até que tá bom. A pessoa anda travada. Eu vou ter que fazer uma placa para os dentes, que eu fico mordendo. A minha mulher agora vai ter que fazer uma de dia. A gente fica mordendo. A gente vive tensionado. Como é que é o seu nome? Tensão. E problema. Se você quiser um pouquinho, eu passo para o seu hoje, depois que a gente sair daqui. Agora, na hora do almoço mesmo, tivemos que resolver um BO. E problema é o que mais tem. Agora, qual é a maneira que nós vamos encarar esse problema? À luz da palavra de Deus? Ou da nossa maneira? Efeitos no sistema digestivo. Estou falando de ódio, de rancor. Quando você guarda isso. Problemas gastrointestinais. Emoções negativas podem causar problemas como indigestão, síndrome de intestino irritável e úlceras. Impactos na saúde mental. Ansiedade e depressão. Nós estamos falando aqui de ansiedade, depressão e suicídio. Hoje nós abrimos um parênteses para falar. Mas domingo que vem à noite, se Deus quiser, nós vamos falar. Era o Márcio Mizobuti que estava na escala, mas ele foi para a praia e falou, você vai aí, vamos embora. Pregar a palavra. A Bíblia prega a palavra. Saúde, ansiedade e depressão. Ódio alimenta pensamentos obsessivos e negativos, levando ao aumento de ansiedade e, em casos prolongados, a depressão. Você acredita nisso, um negócio desse? Efeitos em relacionamentos. Isolamento social. Você conhece alguém que não sai de casa mais, fica isolado dentro de casa? Vai catucar ali para você ver o que tem ali naquele coração. Pessoas dominadas pelo ódio podem se afastar de outros ou criar relacionamentos tóxicos, contribuindo para a solidão e insatisfação. Conclusão do primeira leva aqui. O ódio é uma emoção destrutiva que impacta profundamente o organismo, afetando o coração, o sistema imunológico, mente e os relacionamentos. Cultivar o perdão e a compaixão e o amor é essencial para proteger a saúde física e mental. Oh, meu Deus, eu não posso. Tem gente que... Lembra quando Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns estudiosos dizem que antigamente, quando você matava uma pessoa, você matou o Frois. Eles pegavam o corpo do Frois, amarravam no corpo dele e deixava ali. Ou amarrava e dizia, bora daqui para o deserto. E ele saía carregando aquele defunto. Ele saía carregando. Tem pessoas aqui hoje que estão carregando defunto nas costas. Está carregando. Meu querido, em nome de Jesus, você precisa deixar esse defunto. Abandonar esse defunto. Você precisa, com o perdão de Deus em Cristo Jesus, perdoar essa pessoa. Ou você perdoa essa pessoa, ou você vai ficar sofrendo. Você vai ficar humor e sequidão de estio. Você tem pessoa para perdoar? Tem ou não tem? Eu tenho algumas. Não é para matar a pessoa, é para perdoar ela. Como? Assim como Deus em Cristo me perdoou. A Bíblia fala, o que a Bíblia fala sobre o ódio? Vamos lá. A Bíblia fala que o ódio ele é um veneno para a alma. Jó, abra sua Bíblia em Jó capítulo 5, versículo 2. Jó capítulo 5, versículo 2. O que diz aí? Porque a ira do louco o destrói,
E o zelo, essa palavra zelo, na língua grega, é ressentimento. Porque a ira do louco o destrói e o ressentimento do tolo o mata. Tem outra versão que diz assim: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo e leva à morte. E tem uma versão que diz assim: o rancor mata o insensato. Porque a pessoa que guarda o rancor, a Bíblia chama ele de louco, de insensato, de nécio. Misericórdia. Senhor, eu não quero ser insensato, eu não quero ser louco. Eu preciso perdoar essas pessoas com perdão de Cristo. Levíticos 19, 18, lá no Velho Testamento, Levíticos 19, 18 diz assim: não te vingarás. Levítico 19, 18. O bom da Bíblia de papel é que você escuta o pessoal procurando, e aí você vai lá para conferir. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem outra versão que diz assim: não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo, eu sou o Senhor. Quando a palavra de Deus está dizendo para nós perdoarmos, quando fala da importância do perdão, ela não é simplesmente um mandamento espiritual, mas ela está mostrando isso para que você e eu tenhamos saúde no nosso corpo, física e mental. Física e mental. O ódio é uma emoção tóxica que prejudica tanto o corpo quanto a mente. O perdão é o caminho para a cura plena. Eu gosto muito dessa ilustração, eu vi ela já há alguns anos. Quando eu estou odiando alguém, quando eu estou guardando algum ressentimento, é que se eu estivesse tomando aqui como é que é o nome lá? Arsênio? É esse troço aí mesmo, o chumbim. Eu estou tomando um remédio dizendo assim: vou matar o Freud. Botei arsênio, botei chumbim, botei estricnina, botei criolina. Uma vez eu virei o vídeo de criolina, fui parar no hospital, intoxicação. Então botei todos os venenos aqui e vou dizer assim: vou matar o Freud. Pronto, matei ele. Quem tomou veneno? O ódio é isso, o rancor é isso. Você está carregando defunto e você vai para tudo quanto é lugar e parece que ele está sempre diante de você. O que eu faço? Assim como Deus em Cristo me perdoa, assim perdoai vós também. Dá uma lida em Romanos 12, 18. O perdão nem sempre vai resultar em reconciliação, mas ele vai libertar quem perdoa. A pessoa falou assim: pastor, uma pessoa que eu preciso perdoar é o meu pai biológico e ele já morreu faz muito tempo e eu estou carregando esse defunto até hoje. Eu falei: faz quanto tempo que seu pai morreu, meu jovem? Meu amigo, 18 anos. E você está carregando esse defunto até hoje? Tô. Então você vai lá no cemitério. Dá para ir? Dá. Vai lá no cemitério, um dia de tarde, não tem ninguém, e chega lá no cemitério, na lápide dele, e diz assim: pai, eu estou aqui hoje, o senhor fez tanto mal para mim, o senhor fez tanta coisa, e eu estou aqui hoje para dizer que com o perdão de Cristo eu te perdoo. O senhor está perdoado em nome de Jesus. Vai embora. Se não der para ir, você faça lá na tua casa, num canto. Está perdoado. Tira esse defunto das costas. Para de ficar carregando isso, que isso vai prejudicar você cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Olha o que Paulo diz aí. Vamos ler junto? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
O quanto depender de mim, eu preciso ter paz com todas as pessoas. O sentimento de ódio começa a afetar o nosso organismo em poucos minutos, dependendo da intensidade da emoção. Ativação imediata, de segundos a minutos, presta atenção. Porque o nosso organismo ele tem aquela coisa de fuga ou luta. Se você estiver andando tem uns amigos aí que gostam de andar de bicicleta aí nas trilhas aí, e já deram de cara com onça. Mas se aparecer uma onça na tua frente, quando você vê aquele animal, a suprarrenal vai jogar adrenalina, para você lutar ou para você fugir. Então, tem gente que anda, quando você fica lembrando da pessoa e sofrendo com aquilo, o seu organismo está produzindo adrenalina, noradrenalina, cortisol, isso é um veneno. Assim que o ódio é desencadeado, o cérebro ativa o sistema nervoso simpático. Olha, você sabia que nós temos o sistema nervoso simpático? E o parasimpático? E o simpático produz a coisa ruim e o parasimpático produz a coisa boa. Eu estava estudando isso aqui, não sabia que tinha essa coisa parasimpático, não. Então, ele é ativado. O sistema nervoso simpático. Liberando adrenalina e cortisol. Hormônios de estresse. Isso acontece em questão de segundos. E os efeitos: aumento da frequência cardíaca, respiração acelerada, tensão muscular, aumento da pressão arterial. Esse sentimento fica entre 5 e 10 minutos. Se o ódio persistir, o corpo entra em um estado prolongado de estresse. Liberação contínua de cortisol. Após 5 e 10 minutos, altos níveis de cortisol começam a sobrecarregar o corpo, causando enfraquecimento no sistema imunológico, alteração nos níveis de açúcar no sangue, olha que coisa, início de inflamação silenciosa no organismo, em todo o organismo. Efeitos a longo prazo do ódio. Você que está odiando aí faz tempo, a sogra, a nora, o genro. Se o ódio se torna um sentimento constante, pode levar à hipertensão crônica. Alguém aqui hipertenso? Agora ninguém vai levantar a mão. Pressão arterial elevada, sustentado por horas ou dias, aumento e risco de doenças cardíacas, doenças psicossomáticas. A tensão constante pode causar dores de cabeça, problemas gástricos e distúrbios do sono. Comprometimento do sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível a infecções e doenças. Resumo de novo: o ódio começa a afetar o organismo em segundos e pode causar danos significativos em 5 a 10 minutos de exposição contínua. Por que a Bíblia manda perdoar 490 vezes ao dia? Por que será? Para benefício de Deus? Ou para o nosso próprio benefício? O impacto se intensifica se o sentimento for sustentado por longos períodos, levando a problemas crônicos de saúde. Já ouviu falar em doenças autoimunes? Você sabe o que é uma das causas das doenças autoimunes? Na minha opinião, pastor Maurício, ressentimentos, amarguras, ansiedade, preocupações que a gente fica carregando durante o dia. A Bíblia chega a dizer assim: melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que boi cevado e com ele ódio. E eu não sou fã de hortaliça, não. Mas eu prefiro comer um prato de hortaliça onde tem amor, do que comer o boi cevado com ódio.
Eles contam uma parábola, isso não está na Bíblia, é uma parábola. Jesus estava andando com os discípulos e ele passou numa casa e estava a família, o maior quebra-pau, o pai brigando com a mãe, os filhos brigando com os pais, a mãe brigando com os filhos, e aquela discussão. E Jesus passa e fala: abençoada seja esta casa. E ele passa com os discípulos, chega numa outra casa e está lá o pai e a mãe sentados, a família tudo feliz, dando risada, e ele: amaldiçoada seja esta casa. O discípulo fala: mestre, não estou entendendo nada. A casa que está o quebra-pau, o senhor abençoa. A casa que está tudo certo, o senhor... tudo errado, o senhor... Ele falou: a primeira casa e a segunda casa, os filhos tinham roubado um animal e preparado esse animal. Na primeira casa, os pais estavam indignados com aquilo que os filhos tinham feito e estavam brigando. A outra casa, os filhos tinham roubado o animal, estavam se alimentando, os pais sabiam e estava tudo certo. É uma história, mas é interessante. Porque Jesus, ele olha, sabe o quê? É o coração. Porque chegar aqui na igreja, graça e paz, meu irmão. Deus te abençoe. Deus abençoe. Você acredita que tem pessoas aqui, eu não vou chamar nem de irmão. Não pode chamar de irmão. Ele sai daqui, ele vê determinada pessoa, ele sai e vai para o canto, não pode bater com o outro. Eu fico pensando, será que, e ainda vem falar para a gente, será que é crente mesmo esse povo? Será que conheceu? Será que sabe que foi perdoado com perdão incondicional em Cristo Jesus? A parábola daquele cara que devia 10.000 talentos. Você lembra daquela parábola daquele cara que devia 10.000 talentos? E ele foi perdoado dessa dívida. Eu fui dar uma pesquisada nessa parábola novamente. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. Todos os impostos da Judeia, Bereia, Samaria e Galileia, durante um ano, era de 800 talentos. 10.000 talentos representava 13 anos de impostos de todas essas cidades. Era a dívida do cara. O pastor Hernandes Dias Lopes fala que Jesus usou uma hipérbole aqui. Eu falei: hipérbole, o que é isso? Aí você vai para o dicionário, né? Agora é fácil. Ele botou uma conta aqui que era impossível o cara dever isso aqui. Ele botou uma conta. A promessa do devedor de quitar a sua dívida era absolutamente impossível de ser cumprida. Aquele homem precisava trabalhar 150.000 anos, ganhando 1 denário por dia para quitar a dívida de 10.000 talentos, equivale aproximadamente a 350 toneladas de ouro. Ao mesmo homem que fora perdoado, porque ele vem, ele devia tudo isso, e o rei perdoa a dívida dele. Ele sai e encontra um conservo dele que devia 100 denários. Uma conta, um valor insignificante, e não perdoa. 100 denários representava apenas 3 meses de trabalho. Quanto vale 10.000 talentos? Para se ter uma ideia, um talento igual a 6.000 dias de trabalho. 10.000 talentos, 60 milhões de dias de trabalho. Olha a conta do cara. Você quer saber quanto que dá isso em dinheiro? O conservo devia R$ 4.400. Ele devia 2,64 bilhões. Somando ouro. E ele foi perdoado. Ele encontra o conservo, o que ele faz? Sufoca e manda para a cadeia, porque ele não recebeu. O rei é avisado, ele é tirado da cadeia, se apresenta diante do rei, o rei chama ele de servo mau. Escuta, eu perdoei ele toda aquela dívida. Por que não perdoasse o seu conservo? Ele não falou nada. Pois agora ele vai ser solto e você vai para a cadeia. E você vai ser entregue, sabe a quem? Verdugos, atormentadores. Você sabe o que é os verdugos hoje? É todas essas doenças que eu falei aqui. Você não tem paz.
O salmista diz assim: eu deito e durmo, porque tu, Senhor, tem me sustentado. A pessoa que guarda ódio, que guarda ressentimento, que guarda amargura, ele não tem paz. Ele fica sofrendo, e ele não consegue. Você lembra de Jesus quando ele chegou na aldeia e ele não conseguiu arrumar a pousada? O que Tiago e João disse para ele? Depois de não conseguir uma vaga, o Senhor quer que a gente manda do fogo do céu e consuma esse povo? Estou falando de discípulo de Jesus, tá? É verdade que não era nascido de novo ainda. Jesus não tinha morrido e ressuscitado para fazer obra no coração deles. O mesmo Pedro que arranca a orelha do soldado, depois é crucificado de cabeça para baixo. Porque a vida de Cristo, quando entra, a pessoa é tornada uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, o que é, meus queridos? Uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu gosto muito dessa história. É uma história que é de uma tribo indígena na África. É um ritual chamado julgamento do afogado. Esse julgamento se dá quando o assassino é preso. Identificado como assassino, julgado e condenado. Este tem atado as mãos e os pés. Eles amarram a mão e o pé, e lançado ao mar. A família do homem ou da mulher assassinado ou assassinada decide se vai deixar o assassino se afogar ou se vai salvar o assassino do afogamento. Por isso, o nome é julgamento do afogado. A tradição da tribo na África diz que se a família assassinada deixar que o assassino se afogue, ela terá justiça, mas nunca será curada da sua dor e do seu luto. Porém, se a família da pessoa assassinada salvar o assassino do seu afogamento, ela não terá justiça, mas ela será curada da sua dor, do seu luto, do seu ódio e do seu ímpeto de vingança. Em outras palavras, a justiça perpetua a dor, perpetua a ferida aberta. O perdão redime e cura. Interessante essa história. Eu já li ela aqui uma vez. Acho que ela vem a calhar. Se eu deixar ele afogar, eu vou ter justiça. Mas se eu livrar ele do afogamento, eu não vou ter justiça. Mas isso aqui é um exemplo de o que o perdão pode fazer no nosso coração. Agora, lá na cruz, o nosso Senhor pagou essa dívida de 10 mil talentos. Essa clínica, essa conta que você e eu jamais poderíamos pagar. Você sabe o que Deus fez com todo o escrito de dívida que era contra você e a mim? Todo o escrito de dívida que era contra nós, Ele encravou na cruz e destruiu principados e potestades para me dar uma nova vida. Agora, quem sou eu para dizer, eu morro, mas eu não perdoo aquela pessoa? Eu não estou dizendo que você tem que conviver com aquela pessoa, levar o bolo na cara da pessoa, isso é uma figura. Às vezes você não precisa levar o bolo não, mas você precisa perdoá-la. Se você puder, tiver a oportunidade de vir no tete-a-tete e dizer isso. Eu orei por esses dois caras que me assaltaram muitos anos, eu fiz muito trabalho na penitenciária, nas clínicas, e eu sempre conto essa história, eu falo, Senhor, eu quero encontrar com esses dois ainda. Para dizer para eles, Pai, vocês estão perdoados em Cristo Jesus, e eu tenho orado pela salvação de vocês. Porque se eles fossem uma nova criatura, eles não tinham me assaltado. Ah, mas ele tem que pagar, ele tem que pagar. Mas eu não posso agora ficar. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim perdoai vós também. Nós estamos começando o ano, eu tinha feito até uma conta aqui, sou ruim de conta. 365 dias, que dia que é hoje? Dia 12? Quanto que é 365 menos 12? Vocês que estudaram? 300 e quanto? Você tem 300, você vai ficar 353 dias carregando defunto nas costas? Você vai ficar carregando essa pessoa nas costas? Ou você vai perdoar ela com o perdão de Cristo?
Senhor, eu não tenho capacidade de perdoar essa pessoa. A ofensa que essa pessoa fez foi terrível, mas o Senhor me perdoou 100% em Cristo Jesus. E eu quero perdoar essa pessoa em Cristo Jesus. Tira esse defunto das suas costas para você passar esses 365 dias que está faltando do ano aí, mais leve, mais alegre. A Bíblia diz que o coração alegre é um bom remédio. Se você pudesse ficar aqui na frente uma hora, você ia ver, a gente aqui às vezes até assusta, é umas carrancas que a gente vê aqui. Oh, meu Deus do céu, liberta esse povo para a glória do teu nome. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós queremos nessa noite te louvar e te agradecer por esse perdão incondicional que nós temos na bendita pessoa do teu Filho. E Pai, nesse mundo o Senhor disse que nós íamos ter tribulações, nós íamos ter aflições, mas Pai, nós queremos pedir que o teu Santo Espírito venha tratar com cada coração aqui. Eu sei, Pai, que tem pessoas aqui que está sofrendo, que está carregando esse defunto ainda nas costas. Mas por meio da tua graça e da tua misericórdia, trabalha nesse coração, para que com o perdão de Cristo, nós possamos perdoar as pessoas que nos fizeram, que nos fazem e que nos farão mal. Para que possamos viver nesse mundo, Pai, livre de tantas doenças, de tantas pestes. Faz isso, Pai, com o único propósito, a exaltação e a glorificação de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos a Ti.